Tem alunos que não precisam de um currículo adaptado. Tem alunos que precisam de um currículo adaptado. Por exemplo, um aluno que tem atraso no desenvolvimento, ele provavelmente vai precisar sim de um currículo adaptado. E aí eu preciso do currículo adaptado primeiro, para depois fazer a atividade adaptada, né? Porque senão eu vou adaptar o quê? Vou adaptar uma atividade que não é adequada para o conhecimento do meu aluno, atual do meu aluno, não vai fazer sentido, né? Mas alunos que, por exemplo, eles eles conhecem, eles sabem, eles aprenderam o currículo atual, do atual ano letivo que eles estão, ou do ano letivo anterior, né? Vamos supor que um aluno chega hoje no 6º ano, mas esse aluno do 6º ano, esse aluno com deficiência do 6º ano, ele aprendeu os conteúdos do 5º ano. Isso quer dizer o quê? Que ele não precisa de uma adaptação curricular. Mas ele não consegue fazer essa atividade, Leandro. Então, talvez ele precise de uma adaptação de atividades, mas não uma adaptação curricular, porque ele aprendeu o conteúdo do 5º ano. Você pega lá o histórico do aluno, ele tem excelentes notas em todas aquelas disciplinas. Ou você pega as avaliações que o aluno fez e você vê que ele realmente conseguiu aprender o conteúdo do 5º ano, né? E aí você pega os relatórios e confirma. Realmente, ele aprendeu todo o conteúdo de história, geografia, de ciências do 5º ano, então ele não precisa de uma adaptação curricular para o 6º ano, percebe? Mas quando você pega um aluno no 6º ano que não aprendeu o conteúdo do 5º ano, não aprendeu o conteúdo do 4º ano, não aprendeu o conteúdo do 3º ano, não aprendeu o conteúdo do 2º ano, e ele está no 6º, aí não tem adaptação de atividade que resolva. Você vai precisar sim da adaptação de atividades, mas você vai precisar também da adaptação curricular antes da adaptação de atividade. A responsabilidade de fazer as atividades adaptadas é da professora regente ou da professora de apoio. O professor de apoio, ele não faz atividades adaptadas. Ele ajuda o aluno na aplicação, ele ajuda o professor e o aluno na aplicação das atividades, tá? na realização das atividades, no fazer. A atividade já está ali e ajuda o aluno no fazer. E eu acredito que o professor de apoio ele pode ajudar muito nisso aqui, ó, no esquema de ajuda adequado. Eu estou mostrando aqui na tela. Por quê? Porque o professor de apoio, eu imagino que está ali do lado do aluno, está ali sentado do lado dele. Ele recebe uma atividade, ele pode oferecer a ajuda adequada, ele pode oferecer o reforço adequado e ele pode, em comum acordo com o professor regente, oferecer a repetição adequada daquela atividade para o aluno, para que ele entenda, né? Ele pode sinalizar que o aluno não tem pré-requisito para fazer aquela atividade, ele pode sinalizar para o professor regente que a atividade está demasiadamente complexa, ele pode sinalizar que o aluno não tem acesso físico ou sensorial para a atividade, mas sinalizar, levantar a bandeira, falar, olha, o aluno não está conseguindo ter acesso físico ou sensorial à atividade, está faltando alguma coisa aqui. Ou essa atividade está muito complexa. Desse jeito ele não vai conseguir fazer com autonomia. Ou essa atividade está além do conhecimento atual dele. Ele não sabe o X, ele precisa conhecer o X para entender o Y, e ele não sabe o X. É um exemplo aqui. Né? Mas o esquema de repetição você vai poder sugerir, né? Poxa, essa atividade da aula passada a gente podia repetir, porque ele quase conseguiu fazer sozinho. Se ele tivesse mais uma oportunidade, talvez ele conseguisse, ou mais uma, mais 3 oportunidades, mais 4 oportunidades. Então, e vai ajudar no aprendizado dele. A repetição é a mãe do aprendizado, né? O que dizem. Né? Ou sinaliza, poxa, falta um esquema de reforço. Né? Eu posso aplicar o reforço, eu, como professor de apoio, estou aqui do lado do aluno, eu posso fazer o reforço adequado, para esse aluno ficar sempre engajado ali com a atividade, motivado para fazer a atividade. Eu posso oferecer a ajuda que ele precisa, mas com o cuidado de retirar gradualmente essa ajuda. Você não pode fazer ajuda física total o ano inteiro, percebe? A ajuda física total é o último caso e é para ser retirado gradualmente. Tem o professor regente, tem o professor de sala de recursos, tem o coordenador pedagógico, tem a direção, tem o secretário de educação, tem a secretaria de educação, tem a família do aluno, tem o porteiro, as pessoas que ficam na cozinha fazendo a merenda, dependendo do tipo de escola, tem os alunos dentro da sala de aula, tem muitas pessoas envolvidas ao redor do nosso aluno e que influenciam diretamente na aprendizagem dele, diretamente no potencial dele de aprendizagem, na motivação,
na visão que ele tem de si mesmo, na visão que ele tem de mundo, né? Todas essas pessoas aí influenciam direta ou indiretamente o nosso aluno a aprender, e um dos motivos do seu aluno não estar aprendendo pode ser esse. Pode ser que não foram vencidas as barreiras atitudinais. As barreiras atitudinais não foram vencidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem sim barreiras atitudinais. Não é, será que tem? Não. Se tem ser humano, tem barreira atitudinal, tá? Tem ser humano? Então tem barreira atitudinal. Por quê? Porque o ser humano, ele é falho. Eu e você, eu tô falando por mim, tá? Nós somos falhos. Eu sou falho. Eu tenho minhas barreiras atitudinais. Algumas pessoas têm mais barreiras, demonstram mais barreiras nas suas atitudes do que outras, tá bom? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando, mas sempre tem um pouquinho mais para aprender. E onde tem pessoa, tem problema de barreira atitudinal. Tem problema nas atitudes. Atitudes que geram barreiras, atitudes que bloqueiam o aprendizado, que limitam o desenvolvimento do nosso aluno com deficiência. Por vários motivos que são herança da nossa sociedade, infelizmente, uma má herança da nossa sociedade, que a gente está tentando mudar isso, né? A educação inclusiva eu considero um movimento para diminuir essa herança ruim que a gente carrega ao longo dos séculos em relação a pessoas com deficiência. Mas existem barreiras atitudinais que precisam ser vencidas, algo precisa ser feito contra isso. Né? E a educação é sim, a educação ela é um agente libertador, transformador, que pode remover as barreiras atitudinais. É importante que o seu aluno faça atividade com autonomia, com o mínimo de ajuda possível. Ele faça do jeito dele. Pode ser com a mão, pode ser com o pé, pode ser usando um acionador, pode ser usando um computador, pode ser usando um outro recurso. O importante é que ele consiga fazer com o máximo de autonomia possível, com o mínimo de ajuda possível e acerte. E consiga ver que ele acertou, entender que ele acertou aquela atividade, porque é isso que vai proporcionar o aprendizado dele. Tá? Quando isso não está funcionando dessa forma, talvez esteja faltando adaptação curricular, talvez esteja faltando adaptação de atividade.